Fala, povo de Deus, que a paz de Cristo Jesus esteja com você, no seu coração, com a sua família, com o seu viver, com o seu dia a dia. Muita alegria, estamos aqui com mais um momento bíblico de reflexão na palavra de Deus. Sou o professor Guimarães Bernardo e eu convido você a me seguir em minhas mídias sociais. Vai lá nas redes sociais, vai lá no canal do YouTube. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, vai lá, canal do YouTube Professor Guimarães Bernardo, vai lá, se inscreve no canal, dá um like, faz um comentário. É muito bom ter você ali mais próximo, interagindo, para que possamos juntos aprofundar e trazer segurança para a nossa fé em Cristo Jesus, o Senhor. Nos segue nas nossas redes sociais, vai ser um prazer ter contato com você, interagirmos acerca da nossa fé em Cristo Jesus. Eu ajudo o cristão a chegar na sua segurança da fé em Cristo. Esse é o nosso objetivo, o nosso alvo, a nossa missão, para que você possa alcançar a segurança da sua fé em Cristo Jesus. E muita coisa boa está por vir aí, por esses dias, e eu quero que você não fique de fora e participe. Muito bem. Hoje eu tenho uma reflexão que eu quero compartilhar com você sobre a seguinte questão: praticando a palavra. Porque eu preciso praticar a palavra de Deus. Qual a importância disso? Porque nós estamos vivendo num momento tão, podemos dizer assim, se falar um momento difícil, nunca houve momento fácil para a história da humanidade. Porque viver é um desafio. Viver é um desafio. Então nunca houve momento fácil para a humanidade. Estamos em tempos em que vivemos diante do cristianismo, do evangelho brasileiro principalmente, em que a palavra de Deus, ela é ferida, a palavra de Deus, ela é esquecida, a palavra de Deus, ela é ignorada, tá? A palavra de Deus, ela é criticada, tá? E ela próprio se defende. Porém, a minha missão nessa reflexão é trazer para você que segue a Jesus a importância, e se você que não segue, tem a oportunidade de segui-lo, a importância de praticarmos a palavra de Deus. Porque nós estamos em tempos em que existem muitos comentaristas sobre a Bíblia. A Bíblia virou tema de comentários, né? Comentaristas em podcast, pessoas que nunca viram a Bíblia, pessoas que nunca leram a Bíblia, pessoas que nunca abriram um versículo da Bíblia, mas têm autoridade de falar sobre a Bíblia. É incrível a hipocrisia em que o mundo que nós vivemos. Então, tem surgido muitos comentaristas sobre a Bíblia, tem surgido até mesmo regozijadores da Bíblia. Pessoas que acham a palavra de Deus fantástica, maravilhosa. Eu me regozijo em estudar a Bíblia, em ler a Bíblia. Mas o meu convite neste momento bíblico é: você tem praticado a palavra de Deus? Será que eu tenho praticado a palavra de Deus? E qual a importância da prática da palavra de Deus? Mateus 7,24 diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu vou repetir esse versículo que ele é maravilhoso. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro benefício da prática da palavra de Deus: você tem a segurança da sua fé. Você está alicerçado. Porque você ser um cristão alicerçado, isso não quer dizer que você é um cristão alicerçado só por simplesmente fazer parte de uma denominação. É importante fazer parte de uma igreja, vou falar de igreja para ficar mais claro, né?
É importante fazer parte de uma igreja? É de suma importância. É muito bom estarmos em comunhão com o nosso semelhante, em comunhão com os irmãos, em comunhão com o povo de Deus, onde vamos aprender acerca da palavra de Deus. Mas isso nos traz a firmeza e a edificação da nossa fé? Não. Quando temos a edificação da nossa fé? Segundo Mateus capítulo 7, versículo 24, a edificação da nossa fé está quando eu ouço a palavra de Deus e eu pratico a palavra de Deus. Então, a prática da palavra de Deus me traz segurança na fé. A prática da palavra de Deus me traz compreensão da palavra. Quando eu começo a praticar, isso quer dizer porque eu compreendi a palavra, em segundo Evangelista Mateus, capítulo 13, verso 23, eu faço parte daquele último solo, na parábola. Sabe a parábola do semeador? Quando o semeador sai a semear, né? Quando o semeador sai a semear, e ele encontra 4 solos. A semente cai na beira do caminho, na outra a semente cai nos pedregais, na outra a semente cai entre espinhos, e no outro a semente cai em uma boa terra. O Senhor Jesus, explicando esta parábola, ele disse que o que cai numa boa terra é aquele que compreende a palavra de Deus e automaticamente pratica. Quando você compreende a palavra de Deus e você pratica a palavra de Deus, você dá fruto. Você não vive uma religiosidade barata. Você não vive uma religiosidade fútil, doente. Você não vive uma religiosidade falsa. Você não vive um cristianismo arcaico, humano, sem base, sem contextos, sem conteúdo, sem visão, sem saber para onde está indo. Porque você e eu não praticamos a palavra de Deus. Mas quando praticamos a palavra de Deus, damos frutos. E as pessoas que estão em nossa volta, elas são edificadas, elas são orientadas, elas são guiadas, elas são conduzidas pelo Senhor, porque ainda que ela não veja literalmente o Senhor, mas ela enxerga o Senhor na prática, na minha, na nossa prática da palavra de Deus. Então, eu trago para você hoje essa reflexão, praticando a palavra de Deus. E olha que coisa interessante, como que eu pratico a palavra de Deus? Obedecendo a palavra de Deus, obedecendo o Evangelho de Cristo Jesus. Comece a praticar a palavra de Deus em todas as circunstâncias. Faça aquilo que a palavra de Deus lhe manda fazer. Em todas as circunstâncias. Você sabe por quê? Quer os críticos da Bíblia, acredite ou não, quer os céticos da Bíblia, creiam ou não, a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro de respostas. E tem respostas para todas as perguntas. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, pratique a palavra de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Faça aquilo que a palavra de Deus mandar você fazer. Alguns pensam que a prática da palavra de Deus é simplesmente guardar os 10 mandamentos. Alguns dizem assim, eu pratico a palavra de Deus, porque eu guardo os 10 mandamentos. Porém, Tiago nos diz que, em Tiago capítulo 1, versículo 22, que Tiago nos orienta, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Quando eu não guardo a palavra de Deus, apenas carrego ela como que se carrega um livro de orientação religiosa, apenas estou dando falso discurso. Como que eu vou pregar sobre o amor de Deus se eu não amo o meu próximo? Como que eu vou pregar sobre a justiça de Deus se eu não sou uma pessoa justa? Como que eu vou pregar sobre os 10 mandamentos se eu não guardo 2 mandamentos do que Jesus mandou?
Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Logo, o maior mandamento é amar. Amar a Deus, amar o próximo. O maior mandamento é amor. Praticando a palavra de Deus, para que possamos ter uma vida segura da nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para finalizarmos a nossa reflexão, algo mais interessante em tudo isso que eu estou compartilhando com você, algo mais magnífico, algo mais sublime de tudo isso, é que você sabe quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o próprio Cristo. Ele disse lá em Mateus, no capítulo 4, na tentação do deserto, quando o diabo vai tentar Jesus, o Senhor Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Jesus não diz palavras, Jesus diz palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma única palavra. Que palavra é essa? A de João, capítulo de número 1. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra de Hebreus, capítulo 1. Deus antigamente falava aos pais pelos profetas de muita forma, de muita maneira, mas hoje nos fala pelo seu Filho. Jesus é a palavra de Deus. Na 1 de João, no capítulo 5, diz que 3 são os que testificam nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. Jesus é a palavra de Deus. Quando eu pratico os ensinamentos de Jesus, eu tenho firmeza da minha fé em Cristo, eu sei de onde vim, aonde estou, para onde eu estou indo, quer alguém acredite, quer não. Pratique a palavra de Deus, meu irmão. Você terá uma vida equilibrada, você terá uma vida feliz, em paz, você terá uma vida de construção, a felicidade em Cristo Jesus, não a felicidade que o mundo oferece, mas a felicidade que o Cristo oferece. Em Mateus capítulo 5, você terá uma vida equilibrada e uma vida de paz. Eu dizia ontem na igreja, onde estive ministrando a palavra de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz que Cristo nos dá, é a paz que manifesta no meio da guerra. Tudo isso de bom e muito mais vai acontecer na sua vida e na minha vida, em nossas vidas, quando não só ouvimos a palavra de Deus, para não sermos ouvintes esquecidos, mas quando lemos, quando ouvimos, quando lemos, ouvimos, guardamos e praticamos a palavra de Deus. Temos a segurança da nossa fé, sabemos em quem temos crido e temos uma vida triunfante na espiritualidade da Bíblia, na veracidade da palavra de Deus, e daí alcançamos a nossa segurança da fé em Cristo Jesus. Deus abençoe. Não se esqueça, você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá e faz a tua inscrição no canal do YouTube, nos segue na página do Facebook e também aqui na página do Instagram. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a missionária Nilza, que entrou aí ao vivo, Deus abençoe José Lourenço, que também entrou aí ao vivo, que a paz e a graça, e a todos que entraram aí, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja em vosso coração. A mensagem do dia é: praticando a palavra. Deus abençoe.